no mínimo de 1 bilhão. Acho que essa é uma conta muito modesta, tá? Se for algo bem feito, bem desenvolvido e estruturado, as chances de levar recursos relevantes para o Flamengo são reais. Já nasce o Banco Nação valendo 9 bilhões e 600 milhões de reais. Quanto mais gente trabalhando junto ao banco, maiores serão os lucros. Resumir, parabéns para a diretoria, conseguiu perceber o potencial que a torcida do Flamengo tem de gerar receita para o clube. Sejam bem-vindos ao canal Corte do Futebol. Aqui trazemos notícias, novidades e entretenimento no mundo do futebol. Vamos para o assunto do momento, parceria Flamengo-BRB. Eu selecionei as melhores análises sobre esse assunto. Cresce na descrição para o jornalista Bernardo Ramos, o jornalista Mauro César, o jornalista Mauro Santana, o canal Zona Rubro-Negra, analista Rafael e Coluna do Fla, analista Bruno Vilo França. Sem mais demora, segue o vídeo. E eu conversei com companheiros do mercado financeiro, gente muito bem informada, aliás, gente até, de certa forma, metida nessa operação também do BRB com o Flamengo, né? Para entender o valor de mercado dessa história toda, porque a gente pode falar num faturamento de mais de 4 bilhões de reais para o Flamengo, se hoje, não estou falando que isso vai acontecer, evidentemente, hoje, até o vice-jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, deu uma entrevista ao GE.com, muito boa por sinal, em que fala sobre um faturamento aí no mínimo de 1 bilhão. Acho que essa é uma conta muito modesta, tá? Conversando com as pessoas, ele até fala que o céu é o limite, que está aqui o título nessa thumb, definitivamente é. Então, assim, hoje, sendo bem conservador, é um valor de quase 9 bilhões de reais. Gente, é o outro patamar, não só no campo, mas também fora dele. É muito importante entender que essa é uma revolução na forma como se vê o esporte no Brasil, de modo de negócio, né? E, gente, é um banco. Quer negócio mais lucrativo do que ter um banco no Brasil? Pois é, o Flamengo conseguiu isso na parceria com o BRB. É uma coisa realmente assustadora no aspecto no aspecto positivo, né? Significa o seguinte: o Banco de Brasília e o Flamengo, o banco já patrocina o Flamengo, então eles são parceiros nessa investida. Eles têm agora a chancela, a aprovação, o ok, o sinal verde do Banco Central para irem ao mercado em busca de um sócio com dinheiro, claro, que compre o negócio. Isso geraria um valor líquido na caixa do clube de forma imediata. Vamos imaginar assim, o banco vai valer 1 bilhão, 1 bi de reais. Alguém vai lá e compra 60%, 600 milhões. Então, 300 milhões iriam para o Flamengo. Se comprar uma parcela maior, mais dinheiro entra no caixa do clube, né? Isso pode viabilizar muitas coisas, né? Muitas coisas. Por exemplo, investir na compra de um terreno para a construção de um estádio. A grana se entrar, seja ela qual for, o plano da diretoria do Flamengo não é investir em futebol, em contratações. Não, nada disso. E sim em algo mais palpável, concreto. Como, por exemplo, uma obra do estádio. Não estou dizendo que vão investir no estádio se o dinheiro entrar. Estou dizendo que a intenção é investir em algo mais concreto e não na contratação dos jogadores, que não é digamos assim, aquele investimento de retorno garantido. Você pode. Flamengo. É claro que é necessário ter muita cautela, porque é um processo que ainda está em andamento. Acredita-se que se for algo bem feito, bem desenvolvido e estruturado, as chances de levar recursos relevantes para o Flamengo são reais. Isso deve passar pelo conselho do clube, pelo conselho deliberativo. E, repito, é importante que o Flamengo e o banco expliquem mais detalhadamente como será todo esse processo no momento adequado. Mas é uma possibilidade real de o Flamengo ter uma nova e volumosa, provavelmente, fonte de renda. E o clube rubro-negro na criação de uma sociedade para administrar o Banco Nação BRB Fla, que vem, inclusive, aumentando cada vez mais o número de correntistas, o número de clientes. Para que se tenha uma ideia,
O valor de mercado estipulado do Banco Nação é de nada menos que 9 bilhões e 600 milhões de reais. Isto mesmo, quase 10 bilhões de reais. Ou seja, ao ser formalizada a pessoa jurídica, ou seja, ao ganhar personalidade jurídica, o banco atualmente é apenas um produto vinculado ao BRB, que é parceiro do Flamengo. Mas, a partir do momento que se tornar uma empresa com uma sociedade de 50% do BRB e outros 50% do Flamengo, essa empresa já nasce, o Banco Nação, valendo 9 bilhões e 600 milhões de reais. Inclusive, também valorizou o BRB, que antes da parceria do Flamengo tinha apenas 680 mil correntistas. O banco, mesmo durante a pandemia, bateu recordes atrás de recordes de receita bruta e lucro líquido, que já superou a casa de R$500 bilhão. Aí você vai me dizer, não, mas o Flamengo então vai se tornar o clube mais rico do mundo, vai se tornar do dia para a noite, né? Criou a empresa, vai virar o primeiro superclube fora da Europa. Não é bem assim a criação da empresa e, posteriormente, né, o projeto é de lançar ações na Bolsa de Valores. Isso, logicamente, que é o mecanismo conhecido como IPO, que traz esses dividendos, né, com a venda das ações, mas que serão utilizados necessariamente para a infraestrutura do banco, né, para dar mais confiabilidade, mais credibilidade ainda no mercado financeiro e, dessa forma, valorizar ainda mais as ações, né? Não, num primeiro momento, não vai chegar assim, vamos vender as ações e vai voltar o dinheiro e vamos dividir, fazer um rachucho aqui, 50-50, e vai metade para cada lado. Não é dessa forma. Eu vou começar a análise por ela pelo ineditismo. Eu, sinceramente, nunca imaginava. Eu acho que a diretoria do Flamengo realmente teve uma sagacidade, teve uma inteligência muito grande. Normalmente, quando a gente falava num patrocínio master e tal, a gente imaginava um time expondo uma marca num local que era muito visto, em TV e tal, e eu nunca imaginei uma parceria tão fora do futebol e gerando uma possível renda, tá? E eu não sei quanto o Flamengo vai ganhar nisso, mas a verdade é que durante muito tempo o Flamengo teve dificuldade em traduzir uma grande torcida em grandes receitas, além do trivial, que é a bilheteria, é a TV. E hoje o que a gente vê, o Arthur falou das SAFs, mas eu não falo só das SAFs, mesmo dos outros times de futebol, Palmeiras, é uma guerra para ver quem tem mais dinheiro. O time que tem mais dinheiro para montar um elenco é um time que está largando muito na frente, não existe certeza de vitória. Mas nessa guerra por receita, por poder viabilizar, por poder competir de maneira mais forte no mercado, o Flamengo achou uma arma improvável, que é um banco. Então, primeiro ponto que eu queria destacar aí e até elogiar, a mentalidade da diretoria do Flamengo mudou. O Flamengo foi atrás de novas fontes de receitas, a ponto da gente falar hoje que o Flamengo tem uma propriedade de 50% de um banco que já é economicamente viável e que já tem uma carteira de clientes enorme. E aí muita gente fala, por exemplo, aí eu vou tentar traçar um paralelo, o patrocínio da Crefisa é um patrocínio de moldes únicos também, tem um espaço muito mais vantajoso e tal, e um patrocínio que aparentemente dá tanto poder que te autoriza até a escolher quem vai ser o presidente do clube. Mas hoje, o maior patrocínio / parceria do futebol brasileiro, pelo que a gente está vendo aqui, é o do BRB, com o Flamengo. Essa é a maior parceria, porque você tem uma exposição de marca muito grande, mas com o know-how que o BRB tem nesse setor bancário e a capacidade que o Flamengo tem de arregimentar pessoas, foi criado um banco que aparentemente tem um valor de mercado bilionário. Uma receita improvável, uma receita que eu nunca vi um clube de futebol ter, aí pode ser ignorância minha, que é você vender parte de um banco cuja associação associada, dona de metade. Então, parabéns para a torcida do Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Se tivesse que resumir, parabéns para a diretoria, conseguiu perceber o potencial que a torcida do Flamengo tem de gerar receita para o clube.
E muita gente não sabe, mas nesses 2 primeiros anos de parceria, isso gerou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Ou seja, quanto mais correntistas, quanto mais pessoas, torcedores do Flamengo, e essa é a esperança do Flamengo BRB, quanto mais gente trabalhando junto ao banco, maiores serão os lucros, ou seja, maior será a parte destinada ao Flamengo.